Salve pessoal, tudo beleza? Então hoje, galera, dando continuidade às revoltas e conflitos que ocorreram na América Portuguesa, né, no processo de colonização aqui do Brasil, né, nós vamos ainda trabalhar aqui aquelas revoltas que eu teria pedido para vocês apresentarem, mas como nós tivemos agora essa contenção maior ainda da pandemia, eu vou apresentar para vocês aqui. Mas uma coisa muito importante, pessoal, este é um assunto que não é esgotado, e aqui nestas aulas eu quero colocar apenas o paralelo de como estes conflitos, eles criaram um modelo econômico muito importante no Brasil colonial. Então, todos esses conflitos, eles giram em torno de questões econômicas, da força de trabalho, de como os recursos eram extraídos, tá? Então, sempre que nós formos analisar estes conflitos dentro do território do Brasil colonial, né, do Brasil que respondia à metrópole Portugal, né, a metrópole portuguesa, nós temos que considerar sempre alguns aspectos muito importantes. E o principal deles, que eu já falei na aula passada, tem a ver com a distinção que se faz entre guerras que são nativistas, ou seja, que elas acontecem no interior do território nacional, com problemas a serem resolvidos apenas aqui dentro do território. Então, como nós vamos ver hoje, a guerra, o conflito, a revolta de Vila Rica, né, que não foi uma guerra, foi um conflito, né, foi uma reação às medidas tributárias de Portugal, né, tem um aspecto, tem uma característica, tem um caráter nativista, tá? Portanto, aquilo que nós chamaríamos de separativista, né, ou separatista, tem a ver muito mais com a necessidade de independência. Isso é muito importante porque nós vamos ver em outro momento como é que se deu a independência dos Estados Unidos. Então, todos os conflitos da independência dos Estados Unidos têm um caráter separativista. Por quê? Porque eles querem a autonomia, a independência em relação à coroa inglesa ou à coroa francesa, tá? Então, aqui no caso, a maioria dos conflitos que acontecem no território nacional, aqui no caso do Brasil, né, tem um caráter nativista, ok, pessoal? Então, nós falamos na aula passada da Guerra dos Emboabas, e aqui ela tem uma relação direta, na Guerra dos Emboabas tem uma relação direta com a revolta de Vila Rica. Por quê? Porque a Guerra dos Emboabas traz a questão do ouro, né? A interferência dos portugueses, que sim, enquanto colonos, queriam parte dessa riqueza extraída do território nacional, né, deste minério, para Portugal. Então nós vimos na aula passada que aqui tiveram alguns desdobramentos que foram intervencionistas austeros, né? Então foi trocado o governador da capitania de Minas Gerais, e isso já foi o início de um processo que perdurou ali por todo o século XVIII. Então veja, enquanto lá na Europa as questões eram mais políticas do ponto de vista lá da França, né, daquele ambiente iluminista, que nossas questões eram muito mais ainda do ponto de vista de colonização, porque os europeus eles queriam apenas extrair aqui as riquezas e levar para a Europa, né? Então, para vocês terem um contraste de como era o desenvolvimento histórico em diferentes lugares do mundo, né? Então, a Guerra dos Emboabas teve essa motivação que foi a hegemonia do ouro, né? Quem controlaria a produção de ouro, né? A produção, no caso aqui, né, a distribuição, porque tem um aspecto muito importante que tem a ver com a forma a qual este ouro ele era distribuído e também como ele foi sistematizado dentro de uma relação econômica como moeda, né? Então aqui nós temos uma questão cambial também, né? A moeda em torno do ouro. Isso vai ter um desdobramento muito importante do ponto de vista econômico que nós vamos falar hoje, né? Também falei na aula passada da Guerra dos Mascates, que tem uma outra motivação econômica, que é o açúcar, lá na capitania de Pernambuco, tá? E Pernambuco vai protagonizar uma série de revoltas durante o período colonial no Brasil por conta da sua importância econômica. Pernambuco foi a capitania mais rica de todas, né, por conta da produção de açúcar, e com alguns altos e baixos, mas sempre foi uma capitania com muito destaque. Inclusive lá depois, quando nós tivemos o Brasil Imperial, a independência do Brasil,
e Dom Pedro I, que ele vai ter uma relação muito conflitante com Pernambuco, e nós vamos ver isso ainda este ano, tá? Então, o que foi a revolta de Vila Rica? Para que nós possamos entender qual é o contexto dessa revolta, nós primeiro temos que entender qual foi a relação da coroa com a produção de ouro. Então, a primeira coisa que a coroa fez foi centralizar essa produção de ouro. E eles não só fizeram isso, como também eles desenvolveram algumas técnicas de extração de ouro que não eram utilizadas inicialmente pelos primeiros entusiastas e desbravadores deste minério, tá? Então, eles criaram a Intendência de Minas, né, que foi um órgão que respondia ao poder metropolitano, no caso Portugal, né, que estava no Brasil, e tinha a função de administrar as regiões de extração de minério, né? Ele foi criado em 1702 e teve uma representação muito forte dentro do aspecto de capitania ali, né? Então aqui estreitou ainda mais com a Intendência das Minas, estreitou ainda mais os laços, né, os interesses de Portugal. Portugal olhou um pouco mais para a capitania de Minas, né, que já era recém-formada ali, como uma das principais fontes de extração de riqueza. Então, Pernambuco foi deixado um pouco de lado aqui, né, ou dividiu-se a atenção a essas duas capitanias por conta aqui dessa novidade. E em seguida também, não só o ouro era extraído nessa região, mas também os diamantes, né? Então, a partir disso, criou-se algumas técnicas, e as principais utilizavam alguns instrumentos, que a bateia é essa, como se fosse um tacho, né, que você usa para filtrar ali tudo aquilo que é que vem do ouro, né, daquela raspa do rio, né, que as pessoas ali extraem o ouro. Então você utiliza como uma espécie de peneira para separar, tá? E o almocafre, que era uma espécie de machadinho, né? Eu não consegui achar nenhuma imagem de um em bom estado, mas é isso aqui, é um machadinho utilizado, uma espécie de pá, parece uma pá de pedreiro, que era utilizado para fazer a extração ali do ouro, né? Uma espécie de picareta também, tá? O mais próximo que vocês podem visualizar um tipo de picareta. E isso aqui, essa centralização, tinha como intuito, né, como objetivo, tirar o quinto. O que era o quinto? 20% de todo o ouro extraído. Então, quem estivesse ali extraindo ouro, lá se arriscando, entrando em cavernas e estava ali no rio o dia inteiro, tudo que era produzido era levado para Portugal. Pelo menos 20% disso ia para a metrópole, tá? Então, basicamente, a coroa portuguesa lucrava 20% de um trabalho de pessoas que estavam ali dentro do território nacional. Obviamente que isso aqui gerou uma série de revoltas, né, de indignações, tá? Então, para tentar burlar esse sistema de impostos que era abusivo, as pessoas começaram a utilizar algumas técnicas, o jeitinho brasileiro, que não é de hoje, já vem lá desde a época do Brasil colônia, né? Então eles utilizavam os santos, né? Os santos, ou até mesmo escondiam o ouro nas roupas, tentavam fazer uma série de estripulias para conseguir ali não ter que pagar esses 20%. Então eles extraíam o ouro, ou quando extraíam, guardavam esse ouro dentro desses compartimentos, dentro desses santos ocos, né? Daí que vem a ideia do santo de pau oco, né? Que é um jargão da nossa cultura, e a origem vem daqui, porque eles utilizavam esses santos, essas figuras, esses ícones religiosos, como uma espécie de elemento de contrabando, né? Então uma espécie de mula aqui, né? Como as pessoas fazem até no tráfico de drogas, de engolir as drogas, né? Aqui eles faziam, eles colocavam dentro do santo o ouro, e eles passavam por todo o território de Minas Gerais sem serem percebidos, né? Obviamente que isso foi, hora ou outra, isso foi descoberto, né? Então aqui a metrópole ainda teve ainda mais incisão dentro dessas atividades, ela teve ainda mais presença de austeridade, de controle dentro dessas atividades. Então eles criaram ali um tipo de grupo, né? Um grupo vinculado a estas intendências, né? Porque aqui a intendência ela tinha
uma função de intervenção que representava Portugal. Então, os representantes disso que faziam a fiscalização eram chamados de dragões da capitania. Então, eles eram responsáveis daí por pegar este ouro, né, que era extraído. Este ouro, uma vez extraído, ele passava por um processo de fundição, então foram criados alguns lugares para fundir este ouro, que já era ali tirado os 20%, né, que é para a coroa, e assim o restante era devolvia para quem extraiu, para quem era o extrator, né, no caso. Então esses dragões da capitania, que se vestiam dessa forma, eles eram uma espécie de comissários, que eles iam desde ali de Minas Gerais até Rio de Janeiro, né? E por quê? Porque o Rio de Janeiro passou a ser a capital nesse instante aqui. Antes era Salvador e passou a ser Rio de Janeiro. Então eles faziam uma espécie de escolta desse ouro até a capital, Rio de Janeiro, para daí então esse ouro que estava na capital ir para Portugal, né? Então eles tinham essa função de fiscalizadores. Por quê? Porque as pessoas estavam dando um jeito, escondendo o ouro, né? Obviamente que isso não foi bem visto pelas pessoas que estavam ali dentro dessas atividades, daí que ocorre a revolta. E as principais reivindicações da revolta são ali dois tópicos básicos, né? A redução dos preços de alimentos, porque os preços aumentaram consideravelmente, né? Os preços dos alimentos, e como eles estavam em torno dessa atividade econômica, todos que estavam ali na capitania de Minas basicamente estavam em torno dessa atividade, e tinha essa extração que era incerta, que o ouro ele é muito difícil de ser encontrado, inclusive, né? E quando é encontrado você ainda tem essa porcentagem de impostos, então isso gerou ali uma espécie de recessão econômica dentro daquele ambiente, porque as pessoas não conseguiam comprar alimentos porque os alimentos estavam caros. E eles também pediam a anulação do decreto que criava as casas de fundição. Por quê? Porque eles não queriam que tivesse essa extração dos 20% lá, desde da extração no Rio até chegar lá em Portugal, né? Porque eles não queriam, eles queriam continuar livres na extração e de repente até tirar essa porcentagem para eles ali dentro daquelas práticas que burlavam o sistema, né? Então aí gerou uma revolta. Essa revolta ela foi suprimida pela coroa, porque de fato aqui por estarmos aqui falando de Minas Gerais, que nós tínhamos o ouro, o diamante, existisse uma atenção de Portugal. Então, ele não mediu esforços, o rei não mediu esforços para conter essa revolta. Então, ele mandou todas as suas fortificações, todo o seu exército para conter isso, então não teve nem uma chance. Porém, mesmo com essa revolta, nós temos aqui algumas consequências muito importantes. Foi criado a Intendência dos Diamantes, né, para ter ainda mais controle, e em 1739 o rei, para evitar novas revoltas, ele promoveu o arrendamento da extração dos diamantes a contratadores. Então o que é arrendar? Então vamos supor que você tem uma terra, né? Só que você não quer plantar nessa terra. Então o que você faz? Você aluga essa terra para que alguém produza nessa terra. Então você, além de receber o valor que é cobrado por estar explorando aquela terra, né, você ainda vai receber parte daquele lucro, que na Idade Média era chamado de corveia, né, que era o lucro resultante do trabalho. Então, o rei ele foi muito esperto aqui, porque ele arrendou a terra, e assim que os contratantes vinham de fora, e os contratantes eram pessoas de poder, né, você arrendando essa terra, você pega parte da riqueza e parte do valor que era arrendado, né? do aluguel, digamos assim, daquela terra. Por que isso foi muito importante do ponto de vista de contenção de conflitos? Porque dessa forma, a responsabilidade por aquele território de extração era de quem contratou aquela terra. Ou seja, então você tinha ali também muitos desses contratadores, ali dessas pessoas que vinham com notoriedade social, com milícias armadas, com pequenos exércitos que cuidavam da parte ali de extração, e sempre com esse vínculo junto à coroa. Só para a nível de curiosidade aqui, nós temos um desses contratadores, que foi João Fernandes de Oliveira, um nome muito comum na nossa sociedade, né? João Fernandes de Oliveira, e ele é muito conhecido porque ele
foi responsável por libertar uma escrava, né, que é Chica da Silva, muito famosa, inclusive tem um filme sobre Chica da Silva, que vai viver com ele. Então ele vai libertar, casar com uma escrava, né? Então essa história ela mostra também um pouco das contrariedades que existem no Brasil, das peculiaridades que existem no Brasil, que a gente vai ver no decorrer do ano, ok, pessoal? E os desdobramentos, quais foram os desdobramentos deste conflito, desta revolta? Então nós tivemos a ocupação desses povoados por conta dessa concentração de interesses com ouro. As pessoas começaram a vir para esses centros, então o espaço urbano aumentou. Nós tivemos o florescimento da vida urbana em decorrência disso, e nós tivemos também a mudança da capital Salvador para Rio de Janeiro em decorrência desses aspectos de intendência, de controle do ouro, e por fim o crescimento do mercado interno, né? Por conta do ouro, você tinha agora ali uma circulação maior de mercadorias dentro do mercado a partir da centralidade do ouro como a moeda, né? Como o câmbio daquelas trocas comerciais. Beleza, pessoal? Então, ficamos por aqui nessa aula. Nós vamos começar a falar, então, na próxima aula da Conjuração Mineira, que tem a ver também com o aspecto da relação entre o Brasil e a coroa, e vai fechar também um pouco dessas questões, desses conflitos que vão surgir aqui no século XVIII. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula e se cuidem. Até mais.